Felipe, tem um tripézinho, né, com a luz, só que como eu não tô no Rio, nem isso eu tô aqui, entendeu? Você posicionar o celular, sabe qual é? Você tá usando, Eu não? tô usando dois ring lights aqui, um até caiu agora, deixa eu ajeitar aqui. Que eu ainda não aprendi a usar direito, aquele com suporte de celular. Só que eu tô no Mac. E eu tô usando, porque senão fica super escuro. Se eu apagá-los aqui, fica bem escuro. Eu até comprei um, mas tá lá no Rio, então... Vocês são chiques demais, pô. Ring light, Q&A. Ring light é chique mesmo. Ring light é Se a chique mesmo. pessoa com uma sinuca e uma biblioteca atrás dele. E não tá em Brasília, hein? Se vocês falarem do ring light, que o meu acho que parou de... Deu um tilt aqui. Mas... É de 100 pessoas, é isso? Não tenho ideia. Ó, temos limite de 100 pessoas. 41 participantes e esperamos 5 minutos. Acho que pode começar, Marta. Explica como é que vai ser. Também acho. Bom, para as 42 pessoas que estão participando, estavam esperando a Ana Paula. Infelizmente, ela está afônica, então hoje a mediação vai ser feita por mim. Vou começar primeiro introduzindo os professores, começando primeiro pelo primeiro a falar, que vai ser o Fábio, inclusive está fazendo a tese de doutorado dele também, um assunto extremamente ligado ao tema de hoje. O Fábio, ele além de ser sócio do escritório Troy Fraga, ele é coordenador do curso PJT, onde também é professor da FGV do IBMEC e um membro do Conselho de LLM Internacional da Universidade de NYU. Fábio, muito obrigada pela sua participação no nosso debate de hoje. O segundo é o também professor e juiz federal Érico Teixeira Vinhosa Pinto, mestre em finanças pela UERJ, MBA em gestão pela FGV, especialista em direito tributário pela PUC de Minas e coordenador acadêmico do Instituto New Law. Muito obrigada, Érico, pela sua participação. E, por fim, tem o professor Felipe Renault, sócio do Renault Zatar da Gama, mestre em Direito Constitucional pela UF, doutor em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela UERJ, professor do curso de Educação Executiva da IBMEC-RJ e da Fundação Getúlio Vargas. E também, como Fábio, do PJT. E coordenador do Direito Tributário da ESA, da OAB. Obrigada pela participação, Felipe. Uma pequena introdução, já que ninguém quase me viu nos últimos debates, porque é minha primeira vez no debate e eu era só ouvinte. Eu, tal como a Ana, trabalho numa multinacional, mas não é a Vale, é a Embraer, e tenho também, como a Ana, um mestrado em tributário internacional na Universidade de Leiden, na Holanda. O tema de hoje é um tema muito interessante, não só para quem é advogado tributarista, mas de uma forma geral, como a gente começa até com questões mais históricas que o Fábio vai poder se aprofundar sobre como regimes tanto do Brasil como de outros países, como do Common Law dos Estados Unidos surgiram e o impacto que eles têm, basicamente que a teoria do precedente tem, não só em matéria tributária, mas também em outras matérias que quem estiver acompanhando não fosse estritamente tributarista pode se interessar também. A gente tem algumas divisões de tópicos, mas eu acho melhor passar a palavra para os professores e depois, ao longo da nossa apresentação, a gente vai fazer algumas enquetes para ver se todos estão se divertindo. Não, brincadeira, era só para ver se está todo mundo acompanhando, achando interessante, para poder também trazer para o debate a opinião dos outros, demais participantes. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Para mim é um grande prazer estar nessa tarde aqui com 3 amigos muito queridos e pessoas que eu admiro muito. Então, queria dizer da minha alegria, antes de mais nada, de estar com o Érico, com o Felipe, com a Marta,
que nos abandonou durante 4 anos lá na Holanda. Agora a gente está feliz de tê-la de volta aqui no Brasil. E eu vejo também na nossa audiência em casa, dos nossos telespectadores, uma audiência muito bem selecionada, de amigos muito queridos. Então, é uma causa de mais alegria ainda estar aqui dividindo alguns comentários. A gente vai fazer de uma forma muito informal para ficar mais dinâmica esse formato de estudo de teoria dos precedentes. Então, eu vou direto ao ponto. Eu tenho entre 5 e 6 minutos nesse primeiro bloco e depois eu volto no segundo bloco mais 5, 6 minutos. No primeiro bloco, a gente vai tratar, tanto eu quanto o Felipe quanto o Érico, de overruling. E no segundo, sobre formação de precedentes. Então, primeiro a gente estuda como se supera um precedente e depois como se forma um precedente. Me coube falar nesse momento aos senhores e senhoras sobre como surge o instituto do overruling no mundo. Para isso, eu me dirijo aos senhores e senhoras para explicar um pouco a distinção entre 2 grandes sistemas, o de common law e o de civil law. Mas antes, eu quero adiantar para os senhores que a gente, quando fala em teoria dos precedentes, a gente sempre fala do que os americanos chamam de stare decisis, ou então no mundo, no resto do mundo, chamam muito de stare decisis, que é uma expressão em latim que diz que você deve seguir os precedentes anteriores que foram formados. Então, tudo que a gente falar sobre teoria do precedente, a gente está falando sobre decisões prévias que existiram e que devem ser seguidas, não só pelo próprio tribunal, como pelos tribunais de baixo, como por todos os juízes e pela sociedade como um todo. Isso que dá segurança e previsibilidade e coerência ao direito. Isso surge no sistema do common law. O nosso sistema, como os senhores e senhoras conhecem bem, ele tem uma tradição inversa, ele tem uma tradição de civil law, ele tem uma tradição romano-germânica. Dentro do nosso sistema nasce, sobretudo, no pós-Revolução Francesa, num clima de muita desconfiança com o judiciário. O judiciário, dentro da Revolução Francesa, ele antes, no período no Ancien Regime, ele servia para a classe absolutista e para a classe aristocrática. Então, o juiz, naquele momento histórico, ele sempre interpretava a lei tentando beneficiar o monarca e os aristocratas. A alta burguesia, muito triste e desconfiada com os juízes, na Revolução Francesa não perdoou, decapitou todos eles. Pós-Revolução Francesa, a gente não tinha mais juízes. Isso para se fazer um novo judiciário. Qual é a grande expressão que se criou naquele momento? O juiz deveria ser a boca da lei, la bouche de la loi. Como se um juiz simplesmente fosse ler a lei e todos os juízes tivessem a mesma interpretação sobre um texto legal. Se isso fosse possível, se da natureza humana a gente não devesse ter interpretações diferentes, era melhor a gente acabar com o juízo de fato e colocar professores de português. Queriam ter uma leitura, talvez, do texto legal muito mais apropriada, muito mais acertada linguisticamente. Mas a gente sabe que não é assim. O ato de julgar sempre envolve uma interpretação da lei e que, naturalmente, vai ser diferente entre todos os seres humanos. No common law, se atentaram disso. O common law ele tem uma força, o common law moderno, pós-Revolução Gloriosa. Na Revolução Gloriosa, os juízes não foram atacados. Os juízes se juntaram com a classe dominante do executivo que se sobrepôs ao regime monarca anterior. Portanto, juízes saem com força da Revolução Gloriosa. Na Revolução Gloriosa se mantém a tradição do common law, que se dá uma liberdade muito grande aos juízes. E se dá uma liberdade no aspecto de criação do direito pelos juízes também. E aí eu me pergunto, com essa criação, com esse espaço de liberdade todo que tinham os juízes, mais responsabilidade deveriam ter. Para se dar responsabilidade, para se dar unidade, para se dar estabilidade e coerência ao direito, então, do common law, surge os stare decisis. Os stare decisis, muitos desconhecem que não surgiu junto com o common law, surgiu sim para se limitar e para tentar se sistematizar de algum modo esse aspecto criativo dos julgadores. Por quê? Juízes poderiam até eventualmente criar normas, mas depois de criados, elas seriam precedentes e deveriam ser seguidos nas decisões posteriores. Dentro desse momento histórico que a gente tem, então, já sabendo que é importante a formação de precedentes, sabendo que devemos respeitar esses precedentes, a gente começa a ficar com um problema.
esse sistema não pode evoluir nunca? Se a gente sempre tem que respeitar os precedentes anteriores, como o direito vai se oxigenar? E aí a gente chega no nosso ponto principal desse debate no primeiro bloco. Tem que haver uma superação do precedente. Essa superação do precedente se chamava na Inglaterra e nos Estados Unidos de overruling. Então, é dessa superação de precedente que o Érico vai falar e das causas importantes e que o Felipe vai falar também, trazendo um julgamento muito importante, um ou dois julgamentos da Suprema Corte norte-americana. Então, o que eu queria trazer nesses meus primeiros 5 minutos é a importância de haver o overruling. Só que o overruling, ele sempre deve ser excepcional. Se a gente passa a utilizar desmedidamente o overruling, a gente acaba justamente com o princípio dos stare decisis. Por quê? E a gente acaba desrespeitando todos os precedentes e a gente acaba não reconhecendo valor nenhum dos precedentes. E quem deve ser o maior defensor dos precedentes? Quem os cria? As cortes de vértice no Brasil, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Bom, eu já vi aqui que deu meus 5 minutos, então vou passar para o Érico, feito essa introdução. Olá, meus amigos. Uma boa tarde a todos. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui. Queria agradecer ao GET, né, o Grupo de Estudos de Tributação Internacional, em nome do Fábio Fraga. Queria agradecer também ao Felipe, né, que foi quem me fez diretamente o convite. Muito obrigado aí pela oportunidade. E agradecer, né, todo mundo que está aqui assistindo. Acho que essa oportunidade de interação online talvez vai ser um dos grandes legados aí da pandemia, né? Se algo de positivo pode ser tirado de um momento tão difícil, sem dúvida alguma, vai ser a reinvenção que foi feita no que diz respeito às interações e a própria forma de compartilhar conhecimento, que hoje parece muito mais acessível do que há alguns meses, quando nós ainda não estávamos nesse período de reclusão. Então, eu sou um grande entusiasta do modelo e fico muito feliz pelo convite. Então, agradeço a todos. E assim, o tema é muito rico, né? Estava ouvindo aqui com atenção o Fábio, estava me lembrando da questão do juiz boca da lei, e até como juiz, né, pensando a respeito, me lembrou, ouvindo o Fraga, me lembrei de um texto do Luhmann, em que ele fala que o poder judiciário ele só se tornou, né, um poder realmente independente, um sistema que opera com regras próprias, a partir do momento em que ele passa a exercer esse papel de interpretação da lei e deixa de estar sob o julgo, sob o controle de quem, sob o controle absoluto, vamos dizer assim, de quem elaborou a lei. O Ricardo Lobo Torres retoma isso no Brasil e coloca muito bem que essas normas interpretativas vêm da ideia, as normas interpretativas e a ideia do juiz de boca da lei é muita ideia de controle, né, que vinha lá no passado de um monarca controlar a atividade de quem vai aplicar a lei, porque como é que pode, né? Se eu faço a lei, como é que uma pessoa vai interpretar essa lei e vai acabar aplicando a lei de uma forma totalmente diferente daquilo que eu pensei que fosse essa lei? Quando a gente fala em overruling, é lógico, né? O Felipe vai tratar com muita riqueza de alguns aspectos que seriam bons aspectos para a superação de um precedente, outros que não seriam tão bons assim, mas eu gostaria de tratar de duas situações muito pontuais. Me parece que a gente tem muitos motivos, muitos não, né, mas tem alguns motivos que podem gerar a superação de um precedente. Eu gostaria de tratar de alguns deles. Né? A formação de um bom precedente, eu tive a experiência como juiz, julgador, convocado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e como juiz de primeiro grau. E é muito curiosa a diferença de trabalho. Né? O trabalho do juiz de primeiro grau ele é um trabalho muito mais isolado, em que ele toma aquela decisão de acordo com a convicção dele, de acordo com os elementos de prova, de acordo com os precedentes, com a legislação, mas é muito uma decisão isolada. Já quando se fala num tribunal, você tem uma composição colegiada que torna muito mais complexa a formação da decisão, porque você tem que levar em consideração a opinião de mais de uma pessoa, né, o entendimento de mais de uma pessoa. Então, eu queria tratar basicamente de 2 pontos, né, que são pontos um pouco fora daquilo que geralmente se discute. Né? Um deles é que a formação de um bom precedente, né, ele demanda conhecimento e um grau de segurança quanto às razões que fundamentaram a conclusão daquele determinado julgado. E pensando aqui em termos de tributação, o que nós vemos é que muitas vezes não há coerência entre os fundamentos e a tese. E muitas vezes a gente pensa em overruling ou pensa em alteração de jurisprudência muito focado na tese. Eu tenho uma conclusão do julgado e eu preciso de uma nova conclusão. Quando, na verdade, um ponto que eu queria tratar aqui é
e naqueles casos em que os fundamentos utilizados em um julgado fazem com que outros entendimentos se tornem obsoletos e precisem ser superados. Eu até posso citar um exemplo histórico muito antigo, que eu me deparei como profissional, como julgador, já como juiz, diz respeito à matéria previdenciária, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o benefício deveria ser regido pela lei em vigor no momento da morte do segurado. Então, os dependentes teriam direito ao benefício de acordo com a lei em vigor naquele momento da morte do segurado. E depois, esse entendimento passou a ser aplicado para também limitar novos benefícios para esses segurados, para esses dependentes. Então, no primeiro momento, esse julgado ele foi construído com a ideia do direito adquirido. Então, por que vai ser regulado com base na lei em vigor no momento da morte do segurado? Porque, a partir daquele momento, ele teria direito adquirido aquele benefício, os dependentes dele, e, consequentemente, ainda que tivesse uma lei nova mais gravosa, ela não poderia ser aplicada para prejudicá-lo. Vejam que uma tese que foi construída com base no direito adquirido, depois passou a ser aplicada por causa da ementa da tese para limitar a melhoria do benefício naqueles casos em que a lei era melhor para o segurado. Então, é muito importante que a gente conheça esses fundamentos e busque coerência. O próprio Código de Processo Civil diz isso, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Então, é muito importante isso se aplica também em matéria tributária. Então, nós temos agora uma discussão muito interessante que diz respeito ao caso do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e, por exemplo, como é que vão ficar todos os outros casos relativos ao ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Nós poderíamos ter aqui uma série de outras discussões, como, por exemplo, se, então, o ISS também vai ser excluído, se o ICMS vai ser excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre receita bruta, do imposto de renda da pessoa jurídica, da contribuição social sobre lucro, enfim, de outras situações também. Então, o que eu procuro hoje colocar, o que eu queria colocar e trazer para vocês é uma discussão sobre a coerência dos entendimentos. Quando é que o tribunal deve buscar essa coerência e como é que, a partir de um novo entendimento, ele se torna obrigado a mudar novos entendimentos que, eventualmente, ele tenha adotado, como acontece nesse caso do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e outros casos. Só para finalizar com mais um exemplo, um caso que eu sempre discuti, sempre coloquei minha posição no tribunal, era sobre a necessidade de garantia para embargar a execução. Ora, se cabe uma ação anulatória sem que eu precise de garantia, e se os embargos hoje não teriam efeito suspensivo, por que não? Então, por que eu não poderia receber aqueles embargos e continuar processando para manter a coerência com aquele outro entendimento? Então, são questões que se colocam, e a enquete que foi colocada aqui, incoerência entre fundamentos julgados é causa para revisão de jurisprudência? E eu queria responder essa enquete dizendo, na minha opinião, que sim, e gostaria de propor também um debate sobre esse tema. E aí eu já passo para o Felipe para a gente fazer uma rodada para não falar demais aqui, tentar falar algo dentro desses 5 minutos. Apenas só para complementar, se alguém tiver alguma fundamentação que quer adicionar com relação à enquete, como a gente tem um espaço limitado, pode colocar como bate-papo para a gente poder também ver o que motiva a sua opinião, mas também pode continuar também só no sim e não, que também está ótimo. É só para tornar mais interativo e para garantir que todo mundo também pode ter a sua participação. Palavra, Felipe. Obrigado, Marta. Boa tarde a todos e a todas. Vejo espectadores muito seletos aqui hoje, como tem se tornado praxe, né, Fábio, nos debates do dia a dia, do direito tributário, Edgar, aqui também pelo GET, todos os componentes do GET que são ultra qualificados. Queria agradecer, então, o Edgar por essa oportunidade. Queria cumprimentar, além da Marta, que me conhecia como Felipe holandês, né? O Felipe da Holanda, descobri hoje. Cumprimentar o Fábio, meu querido amigo e uma grande inspiração do direito tributário, o Érico, meu colega de UERJ, juiz brilhante aqui na seção judiciária do Rio de Janeiro, e dizer que é uma honra. Eu vou cumprimentar todos os amigos e amigas que nos ouvem na pessoa do professor Adilson, que é o mestre dos mestres. Eu tenho a honra e privilégio de tê-lo como sócio. É um alvinegro extraordinário, desculpem o pleonasmo, né? Alvinegro extraordinário.
Mas é o primeiro aqui da lista de participantes, então não podia deixar de cumprimentá-lo. Esse tema é um tema que eu gosto muito de estudar, é um tema que eu gosto muito de debater. Eu e o Fábio, a gente já dedicou algum tempo ao debate dessa temática. A gente começou debatendo, o Fábio muito bem introduziu, parabenizo por isso, também ao Érico, o que é o overruling, o que é a superação do precedente. A gente inverteu a ordem, na sequência a gente vai falar sobre o que é precedente. Eu queria fazer um disclaimer aqui muito rápido. O GET, o Grupo de Estudos de Tributação Internacional, por óbvio, ele se dedica ao estudo da tributação internacional. E aí, quando a gente decidiu falar sobre essa temática, que é a formação do precedente e atuação do Supremo Tribunal Federal, naturalmente a gente se viu num dilema, né? A gente não queria cometer, talvez respeitosamente chamar de equívoco, que outros eventos acabaram incorrendo, de se propor a falar de precedente e acabar falando de jurisprudência. Então, para a gente não falar de julgados específicos, temas específicos, a gente vai falar do overruling, da formação do precedente, debater esse contexto sem ingressar na análise de julgados específicos. Tá? Isso só um disclaimer, mas sem se desencontrar da temática de estudo dentro do possível. Então, como bem já disse o Fábio e o Érico, a gente está falando de overruling, a gente está falando de superação de precedente. O precedente que na história aqui brasileira, né, nos remete a 1890, a gente sabe que logo depois, na Constituição de Rui Barbosa, de 1891, a gente já teve um controle de constitucionalidade de inspiração da common law, né? Mas não existia um componente que a gente só veio, a repercussão geral veio lá na emenda 45, mas o componente dos efeitos vinculantes, que são as stare decisis, como muito bem o Fábio falou, ou seja, a gente já tinha o controle de constitucionalidade, mas os efeitos vinculantes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e também alongada ao Superior Tribunal de Justiça, os tribunais de vértice, como bem disse o Fábio, vieram só na sequência. E para a gente entender bem a questão da superação do precedente, eu trouxe um caso que foi julgado agora, no meio de maio, pela Suprema Corte Norte-Americana, que eu acho que ilustra bem tudo isso que a gente está discutindo. O caso é o Tax Board, Franchise Tax Board versus Hyatt, que foi julgado em maio de 2020, como eu disse, e foi muito interessante porque essa decisão, esse precedente da Suprema Corte, e a decisão foi uma decisão muito difícil, foi tomada por 5-4, né? Então a gente já vê o quanto foi difícil, né? Ela superou, ou seja, foi overruling da decisão Nevada versus Hall, que foi tomada em 1979. A matéria de direito, a matéria de fundo é o que menos importa, mas por ser interessante eu vou citá-lo aqui como obter dictum, já que a gente está falando de teoria do precedente. Então, qual é a matéria de fundo? É a possibilidade de se processar um Estado norte-americano em um tribunal fora daquele Estado. Em 1979, a Suprema Corte entendeu como possível. Agora, em 2020, a Suprema Corte, por esse precedente, por esse overruling, entendeu não ser possível, então, se processar um Estado norte-americano fora do seu tribunal local. Tá? Por que a discussão foi tão rica, tão interessante? Porque a formação do precedente, ela envolve a análise, e aí a gente, enfim, no estudo do precedente, a gente sabe bem disso, né? A ratio decidendi, os fundamentos que levaram à tomada daquela decisão, da formação do precedente, que a gente vai falar na sequência, ela traz a responsabilidade, e como a gente está falando de common law, e até agora, no sistema brasileiro, que a gente teve uma aproximação do civil law, do sistema romano-germânico, da common law, e o Código de Processo Civil de 2015 coroou isso, né? A gente tem um sistema que aproximou muito ambas. A gente tem a jurisprudência como, então, uma norma primária. Ela deixou de ter aplicação subsidiária que tinha lá em 1890 e passou a ser uma norma primária. Ou seja, quando a formação de um precedente e stare decisis, ou seja, com efeitos vinculantes,
O que se cria na sociedade é a expectativa, né, ou a certeza, mais do que expectativa, a certeza do cumprimento da lei na forma como o tribunal a interpretou. Então, vejam que na decisão Franchise Tax Board versus Hyatt, o que mais colocou em choque os justices da Suprema Corte norte-americana não foi a matéria de direito de fundo. O que eles reconheceram durante todo o julgamento foi, sim, a existência de diversos precedentes formados a partir de fundamentos que hoje se entende como equivocados ou maus precedentes formados. Mas não é isso que leva necessariamente à superação do precedente, overruling dele. Porque é preciso se levar em consideração, e 4 justices assim consideraram, a estabilidade das relações. É preciso se considerar que o cidadão, que a sociedade, ela se pauta naquela decisão para tomar suas decisões no mundo real. E o Justice Breyer, ele no voto divergente, que foi acompanhado dos demais 3 justices que votaram de forma divergente, e eu peço licença para abrir aspas, é muito rápido, ele sintetiza bem isso. O que disse o Justice Breyer? O povo desta nação confia na estabilidade da lei. A estabilidade legal permite que os advogados ofereçam bons conselhos aos clientes e permite que cidadãos comuns planejem suas vidas. Isso é livre tradução. Cada vez que o tribunal anula um caso, o tribunal produz um aumento da incerteza. Anular um caso é incentivar os litigantes a procurar anular outras coisas. É tornar mais difícil para os advogados abster-se de contestar a lei estabelecida. E é fazer com que o público fique cada vez mais incerto sobre quais casos o tribunal anulará e quais casos vieram para ficar. Logo, houve um choque, uma diferença teórica existente entre confiança e expectativa. A expectativa está muito atrelada às partes do processo. Mas quando a gente fala na formação do precedente, a gente está falando de uma análise que transcende ao caso concreto. E, como eu disse, tem como principal objetivo formar uma norma a ser seguida por toda a sociedade. E, nesse caso, elevado ao status de norma primária. Então, para que haja, e isso foi muito bem colocado também nesse julgamento, o overruling de uma decisão, para muitos, inclusive na doutrina norte-americana, seria necessário que a própria Suprema Corte ou Corte Constitucional, para tirar um pouco o foco da Suprema Corte norte-americana, que ela desse sinais de alteração de jurisprudência. E, nesse caso, eu dou um exemplo aqui do Supremo Tribunal Federal, né, que tinha um entendimento histórico sobre a imunidade do IPTU na locação do bem imóvel por pessoa imune à pessoa não imune, e na presidência do Joaquim Barbosa, em um determinado julgamento, o Joaquim Barbosa assinalou que era o momento do Supremo Tribunal Federal alterar esse entendimento, tendo em vista que ele violava, no entendimento da Corte, ele violava a competição leal, ele violava a igualdade de condições concorrenciais, ou seja, gerava concorrência desleal. Sinalizou naquele julgamento, já foram 3 votos. Ato sequencial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento seguinte, então teve o que podemos chamar de overruling do precedente anterior e entendeu que, nesse caso, se afastaria da imunidade. Estou entrando no mérito do julgamento, estou só traçando aí um paralelo. Bom, meus 5 minutos já foram, mas basicamente, estou para finalizar esse primeiro bloco. Aliás, salvo engano, já estou no 7º minuto, então peço desculpas aos demais. Mas quando a gente fala em precedente, a gente fala em unidade, estabilidade, coesão, previsibilidade. Quando a gente fala em overruling, a gente fala de uma desconstrução disso. Logo, e aí de fato eu finalizo, para que haja um overruling, para muitos é necessário que haja uma alteração, um sentimento da sociedade de um modo geral e não das partes, né? Lembrando disso, da sociedade de um modo geral, de que está na hora de mudar, de que aquele
precedente não se encaixa mais no contexto econômico, social, cultural daquele país ou daquela sociedade. Felipe, eu quero aproveitar, eu sei que não está no que a gente tinha inicialmente desenhado, mas no caso do Hyatt que você mencionou, eu aproveitei para dar uma olhada, e um voto contrário, justamente preocupado com a segurança, foi o que eu mencionei um pouco antes da Ruth Bader Ginsburg, que foi a Justice, que o primeiro caso dela também foi um caso de tributário, mas na verdade ela se baseou no caso que é do Brown versus Board of Education, que era o caso de racismo, e ela usou na verdade a lógica basicamente da evolução que a gente diz das culturas. Para quem não está aqui, estou vendo que algumas pessoas não são necessariamente advogadas, mas não só o status atual da cultura e dos usos e costumes daquela sociedade como era no passado, mas ele parte do princípio que, não sei se isso, até eu vou confessar que vai ser um quote de um filme e não necessariamente da decisão, porque eu procurei e não achei, mas the court ought not to be affected by the climate of the day, but it will be by the climate of the century. Acho que era century. Então, é um pouco nesse espírito da reforma e do novo breath of fresh air, novo, para botar em inglês para o Fábio gosta do meu Q&A, né, para manter a lógica do inglês, né, para ele. Mas um pouco mais num contexto em que a legislação americana, enfim, até mesmo a própria advogada, que hoje em dia é Justice, ministra, né, ela, por mais que ela tenha usado isso como base no passado, ela também olha isso como um certo cuidado, um certo apreço, e foi nesse caso do Hyatt contra a mudança do precedente. Então, era para mostrar um lado até moderado dessa revisão dos precedentes, inclusive por membros do Supremo americano. E agora eu vou parar, porque chegou a vez do Fábio novamente, senão a gente perde um pouco o fio da meada. No segundo bloco, a ordem muda, Marta. Eu acho que agora é o Érico, o Felipe, depois eu, no segundo bloco. Desculpa. Péssimo moderador, perdão. Primeiro, parabenizar aí ao Fábio e ao Felipe, né, pelas falas. O tempo é curto, né? Deixa eu marcar meu tempo aqui. Quando a gente pensa em precedente overruling, eu vejo com bastante cuidado nessa questão, e claro, acho que os pontos que o Felipe colocou são muito relevantes, mas no Brasil, eu queria trazer algumas provocações aqui nessa segunda fala, né? Eu me lembro, primeiro deixa eu fazer um disclaimer rápido aqui. Eu escrevi um artigo sobre esse tema, e esse artigo foi decorrente de uma aula na UERJ, e foi dialogando com um artigo do professor Sérgio André Rocha, que escreveu um artigo que se chama o seguinte: os contribuintes perderam o bonde da história? É uma pergunta provocadora que ele fazia para escrever um artigo, verificando que muitas vezes argumentos muito teóricos e abstratos já não tinham mais aderência quando se discutia, por exemplo, planejamento tributário, como tinham no passado. E enquanto a Fazenda vinha com vários argumentos econômicos, fáticos, solidariedade para equiparar com a ideia de segurança, o contribuinte muitas vezes ficava preso apenas em alguns argumentos mais abstratos, como legalidade, tipicidade fechada, segurança jurídica, enfim. E, por outro lado, a Fazenda trazia dados, estatísticas, e no Conselho Administrativo, responsável pelos julgamentos de recursos fiscais, o que ele constatava é que esses argumentos não tinham mais a mesma força valorativa que tiveram no passado, a força argumentativa que tiveram no passado. E assistindo essa aula, né, começou um debate, e a gente debatendo, eu me lembro que a gente começou um debate e uma colocação que me veio à cabeça foi o seguinte: mas essa questão não é uma questão apenas do contribuinte, é uma questão da Fazenda também. Porque a Fazenda, ela ficou com um discurso de justiça, ficou com um discurso de capacidade contributiva, quando os casos dizem respeito à interpretação de planejamento tributário. Mas o que eu vejo, por exemplo, até como profissional, como magistrado, é que quando você vai discutir uma imunidade, uma regra de isenção, a Fazenda alega os mesmos argumentos de segurança, legalidade, até de uma interpretação mais que seria baseada, entre aspas, numa tipicidade fechada daquele dispositivo, do que justiça e segurança.
E aí isso começou um debate, depois eu até também escrevi um artigo, né, dialogando com esse artigo do professor Sérgio André, esse artigo chama basicamente Desconstrução, Planejamento Tributário e Desconstrução de Mitos como Premissa para a Construção da Segurança Jurídica e da Justiça. E isso tem a ver com precedentes. Por quê? Porque nesse artigo, né, uma das coisas que eu coloquei, depois o próprio professor Sérgio André também chamou isso de formalismo seletivo no livro dele, também tratou de forma similar, é que para você ter a formação de um bom precedente, a questão começa na interpretação, em matéria tributária, óbvio, né? A questão começa na interpretação que se faz das leis. E aí, tanto contribuinte quanto fazenda, muito mais do que o apego aos fundamentos valorativos de uma forma coerente sobre determinados temas, eles estão ali defendendo interesses econômicos, no caso do contribuinte privados, o que é legítimo, o que é válido, o que não deve ser questionado, mas que nós temos que ter essa consciência. Só que quando a gente fala da fazenda pública, o dever de coerência, me parece, e a vedação comportamento contraditório, me parece que tem que ser elevada, né, para uma interpretação mais, vamos dizer assim, exigente, no sentido de que ela tem que manter a coerência. Então, o sistema tributário brasileiro ele vai ser construído com base nos pilares da justiça, da capacidade contributiva ou da segurança e da legalidade. Ou eu posso trabalhar com esses valores conforme me interesse. Se eu sou um auditor, por exemplo, vou interpretar planejamento tributário, eu vou com justiça e capacidade contributiva. Mas se eu for interpretar um erro que o contribuinte cometeu, ou uma norma de isenção, ou uma imunidade, então eu vou com legalidade e tipicidade fechada. E a gente percebe que isso faz com que você tenha algumas incoerências. E aí, por isso que eu volto ao tema que eu coloquei. Né? Seriam boas razões, por exemplo, para um overruling, quando nós temos teses que foram acolhidas com base em fundamentos que não são aqueles fundamentos defendidos como premissas do próprio sistema pelo poder público, pela fazenda pública. E isso é algo que tem que ser discutido nessa questão dos precedentes. Né? Então, vamos dar alguns exemplos. Eu queria trazer algumas provocações. Né? Quais seriam e vou passar para o Fábio, né, com as provocações do Felipe, de acordo com a ordem. Quais seriam bons fundamentos para a superação de um precedente? Será que seria só essa mudança social? Ou será que fundamentos incoerentes entre julgados em matéria tributária seriam motivo para que eu tivesse que fazer uma revisão da jurisprudência para manter uma coerência no sistema? Será que novos julgados que trazem revisão de julgados anteriores, mudando teses ou fundamentos relevantes de tese, demandariam uma revisão do sistema como um todo para evitar tanto o comportamento contraditório no que diz respeito ao argumento, quanto uma incoerência na jurisprudência dos tribunais? E aí uma última provocação também seria a seguinte: será que uma nova realidade fática, uma nova composição do tribunal justificaria? E a priori, né, talvez a resposta para essa pergunta seja não. Mas deixa eu trazer um exemplo prático aqui interessante. Nós tivemos agora o fim do voto de qualidade, uma mudança significativa no que diz respeito à composição do CARF, no que diz respeito aos julgamentos do CARF. Nós tivemos muitos casos relevantes e de valores muito elevados que foram decididos com base no voto de qualidade. Eu me lembro de um julgado muito relevante que havia, estava pendente de julgamento, um caso muito relevante no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em que um dos argumentos que a Fazenda invocava era justamente o seguinte: na via administrativa, todo o entendimento é favorável à Fazenda. Tinha uma série de julgados. Eu me lembro quando eu fui estudar o tema, fazendo uma análise detalhada da jurisprudência do CARF, você tinha um entendimento do CARF, uma mudança de entendimento, e a partir dessa mudança de entendimento, você passou a ter uma jurisprudência uniforme em sentido contrário ao pleito do contribuinte. Mas vejam bem, olha que situação interessante. A mudança de entendimento na via administrativa foi com base no julgado, decidido com base no voto de qualidade. E depois passou a ser unânime na via administrativa. Todo mundo passou a aplicar aquele precedente. Veja o problema do precedente. Né? A própria técnica de julgamento, que era o voto de qualidade, gerou um precedente que passou a ser aplicado na via administrativa e que passou a influenciar a decisão judicial. Será que essa mudança de fundamento, de construção de decisão administrativa, vai fazer com que eu tenha que revisar julgados anteriores na esfera administrativa? Isso vai gerar também impactos na esfera judicial? Então, me parece que nós temos um longo caminho ainda na construção, na questão dos precedentes e do overruling, porque o brasileiro ele demanda muito. Né? O brasileiro não é acostumado com precedente e com estabilidade. Ele gosta de estar sempre questionando. E eu sei que meu tempo já acabou, mas só para concluir, a gente vê muito isso. Primeiro, no legislativo, que muitas vezes você tem uma lei que não é muito clara. Segundo, na interpretação que se faz dessa lei, o contribuinte sempre questiona aqueles termos legais e a Fazenda muitas vezes baixa uma instrução normativa que também vai além daquele texto legal, acaba havendo uma judicialização do tema
julgados e mais julgados, julgados já decididos e ainda assim proliferação de impugnações, contestações em outros casos. Então, como a gente está falando de segurança, como a gente está falando de estabilidade, me parece que a solução seria fazer uma interpretação do sistema tributário que fosse coerente, tanto no que diz respeito aos fundamentos, quanto no que diz respeito às teses que vão sendo adotadas, e sempre que se chegar a uma conclusão, o ideal é que essa conclusão seja analisada também à luz de uma coerência sistêmica e também gere, eventualmente, a necessidade de revisão de outros julgados, para que no futuro, quem sabe, eu possa dizer o seguinte: olha, como o Supremo decidiu este caso X dessa forma, eu não preciso pensar só case by case, mas eu posso pensar que ele decidiu aquele tema e eu já posso interpretar o ordenamento jurídico com base nesses fundamentos usados. Então, me parece que é um caminho que a gente ainda está percorrendo, mas eu acredito que a gente possa chegar lá. Pessoal, desculpem ter ultrapassado o tempo, porque a gente começa a falar os 5 minutos, às vezes dá tempo nem da gente montar e concluir o raciocínio, e eu geralmente falo muito, mas obrigado aí, desculpa ter falado demais. Para adicionar essas perguntas, só para vocês, avisar vocês três, tem um quadrinho de bate-papo em que algumas pessoas estão mandando perguntas. Além disso, tem um Q&A. Eu vou deixar para falar o Q&A do Ricardo Almeida no final, para incluir essa perguntinha que o Tadeu Puretz, não sei se falei esse nome certo, peço perdão, incluiu, que em matéria tributária ele questiona se as consequências podem ser fundamento das decisões, tá? Só para incluir esse ponto. E, Edgar, eu sei que grupo de estudos tributário internacional, a questão do Fair Share of Tax realmente é muito interessante, mas a gente deixa para o final porque já está difícil, só mantendo estritamente ao ponto. Se a gente chegar em Fair Share of Tax, aí vai ficar um pouco complicado nesse momento. Desculpa, Felipe e Fábio. Sou eu agora, né, Fábio? Na ordem do segundo bloco. Érico, excelente, provocações bem-vindas. Eu acho que você expõe um problema que eu vejo aqui na formação do precedente, aqui no sistema brasileiro, né, no Supremo Tribunal Federal, principalmente. Eu tenho uma preocupação muito grande com relação à nossa formação de precedente. Primeiro, porque você tocou num ponto fundamental. Assim, alteração de fundamentos. Alteração de fundamentos, na minha concepção, já é suficiente, já é um overruling. Veja que existe uma passagem, um debate muito interessante na doutrina norte-americana, na doutrina common law, como modo geral, na britânica também, etc., em que é possível ao legislativo, via correção legislativa, que foi até uma pesquisa muito bem feita que o Gustavo da Gama, que é meu sócio, foi meu orientador também no doutorado, ele fez no doutoramento dele, né? O instrumento da correção legislativa ele é possível, mas ele só atinge a alteração da lei. Ele não consegue superar os fundamentos que nortearam o precedente. Então, ao legislativo ocorre a alteração da lei, mas ele não consegue alterar os fundamentos da formação do precedente. E por que eu destaco isso? Porque no Brasil, o que eu vejo é que quando se julga algo em repercussão geral, se fixa uma tese. Aquela tese que ela deveria nortear e ela deveria ser mais uma coluna da segurança jurídica, da previsibilidade, deixar bem claro o que está sendo bem ali definido, ela acaba, me parece, deixando de lado a ratio decidendi, todos os fundamentos que foram considerados e que fazem parte, que permeiam a criação do precedente e que levaram o Supremo Tribunal Federal a definir aquela tese. E mais do que isso, me preocupa sobremaneira a aplicação posterior do precedente ali julgado. E me parece que o que a gente está fazendo com a repercussão geral é o que a gente fazia com a jurisprudência anteriormente à existência da repercussão geral. A gente está ementizando a repercussão geral. De que forma eu digo isso? Antes, e até hoje, a gente sabe do poder de ementa, que cabe ao relator. Ou seja, o plenário se debruça, define uma tese, ali debate os fundamentos, define os fundamentos que permeiam o precedente, mas cabe ao relator redigir a ementa. E acaba que em várias ementas a gente vê algumas inserções que não se coadunam com o que foi discutido, que foi discutido no julgamento.
Mas mais do que isso, a gente tem um problema nos agravos regimentais, a gente tem um problema da eficácia do precedente, realmente da vinculação dos seus efeitos, porque logo na sequência, o que se vê, o que se depara, são regimentais tomando ou tendo determinados destinos que em nada se coadunam com os fundamentos das teses decididas. Vou dar um exemplo que eu costumo brincar, porque na pesquisa jurisprudencial, o meu caso aparece em primeiro lugar e o do Fábio em segundo, por uma coincidência da vida, mas no IPI importação de veículo automotor por não contribuinte, né, ficou ali definido, se escolheu, o plenário escolheu a tese minimalista na importação de veículo automotor. Durante todo o julgamento, os ministros excetuaram, ou seja, os fundamentos daquele precedente, né, tanto o setor hospitalar, médico hospitalar, quanto o setor acadêmico de pesquisa. O meu caso, um agravo regimental, chega lá em cima, um hospital que fez uma importação. O que o Supremo Tribunal Federal aplicou? O precedente, como se a tributação do IPI ocorresse no caso de importação para o hospital. Ou seja, não há o menor distinguish, e mais do que o distinguish, porque o distinguish exige uma formulação, né, uma fundamentação que exceptue o caso do precedente. Nesse caso, a situação foi feita na ratio decidendi. Então, é para mostrar que isso me preocupa sobremaneira, que o dia seguinte da formação do precedente também está preocupando bastante aqui no nosso cenário brasileiro. Marta, eu não acompanhei aqui o meu tempo. Já esgotei 5 minutos? Pouquinho. Eu tô... Já? Então, vou encerrar, mas só queria provocar essa preocupação. Marta, você citou o caso Brown versus Board of Education, que é um dos casos mais célebres da Suprema Corte norte-americana e que foi um overruling. Né? Ou seja, ele mostrou bem quando a sociedade ela já se sentia completamente incompatível, ou como aquela decisão, aquele precedente, ele já se mostrava completamente incompatível com a sociedade. Essa é a lógica do overruling. Né? E da formação do precedente, essa é a minha preocupação principalmente com a ratio decidendi. Então, nesse tempo curtíssimo, eu queria finalizar dizendo que, ao contrário do que muitos pensam, o Supremo Tribunal Federal já julgou 457 repercussões gerais, estando pendentes 284. Então, ou seja, tem muito julgamento de repercussão geral aqui no Supremo. Né? Aliás, a matéria tributária ela é uma matéria muito compatível com o instrumento da repercussão geral, né? Tendo em vista a necessidade de se uniformizar entendimentos para toda a sociedade. O Edgar estava falando em Fair Share Tax, está falando do que é devidamente distribuído para toda a sociedade. Um contribuinte não pode ter, sob pena de violação da isonomia, não pode ter um tratamento diferenciado. Então, isso torna ainda mais complexa a função do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Só uma observação com relação a Fair Share of Taxes, só porque eu gosto muito dessa discussão, como ela começou lá na Europa. O conceito de Fair Share of Taxes também é um conceito muito amplo e que traz muita insegurança. Né? A União Europeia começou a revisitar estruturas que estavam implementadas há alguns anos e, como não havia nenhuma razão legal ou inconstitucional, eles partiram para a discussão de que era imoral que as estruturas da Apple, do Starbucks. Então, assim, a preocupação também que imoral, o que é fair, torna também um pouco mais difícil também a apreciação de qual é a mudança nessa percepção não só no caso da Europa, que eram vários países diferentes, mas da evolução, enfim, cultural e na visão de um único povo sobre, principalmente sobre tax. Né? Vou passar para o Fábio, para também não comer o tempo dele. E só para fazer mais um comentário, o Júlio César fez uma referência ao
a ação da extinção do voto de qualidade e a deferência judicial, que o Érico estava comentando na fala dele agora há pouco, no Migalhas. Então, talvez seja interessante para quem estiver participando também olhar um pouco mais sobre o tema. E passo a palavra para o Fábio. Obrigado, foram ótimas as contribuições do professor Érico e do professor Felipe. Antes de eu encerrar minha participação aqui, falar no meu segundo bloco, eu divido os agradecimentos quando eu tenho 5 minutos só, né? Senão o pessoal sai, não dá para usar todo. Agradecer muito o Guedes pelo convite, agradeço na figura do professor Edgar Gomes. Eu sou um entusiasta do Guedes há muito tempo e, enfim, sempre assisto os eventos do Guedes e acho que fazem um grande trabalho. Bom, eu vou falar rapidamente, antes de entrar na questão da formação do precedente em si, sobre um assunto que foi bastante trazido pelo Felipe e pelo Érico. Qual é esse assunto? São as razões adequadas para a realização de um overruling, ou seja, as razões adequadas para a superação de um precedente. Tá? O professor J.W. Harris, que é professor da Universidade de Oxford, ele aponta 7 grandes causas possíveis para a superação de um precedente, 7 grandes causas possíveis para um overruling. 5 delas, eu acho que elas são muito tranquilas, tá? E me parecem muito adequadas. 2 delas a gente tem que tomar... Uma delas eu acho muito ruim e a outra a gente tem que tomar alguma preocupação. A primeira delas, que eu acho super adequada, é se mudar uma lei. Por exemplo, tinha uma jurisprudência de ICMS na importação para consumidor final. Vem a emenda constitucional 33 e falou que podia. O legislador ele tem direito de deixar claro que alguma coisa pode, que alguma coisa incide, que alguma coisa não incide. E aí o judiciário, ele com uma lei mais clara ainda e diametralmente contrária ao que ele disse, ele tem que superar o precedente anterior. Quem cria a lei, quem cria as normas, sempre, como regra geral, mesmo no common law, deve ser, na sociedade contemporânea, o legislativo. Segunda causa, que é adequada também, é uma mudança nos fatos sociais, é uma mudança na sociedade. E aí eu lembro de um caso da Suprema Corte norte-americana, julgado 2 anos atrás, 2018, que é o Wayfair versus South Dakota, em que ele tratava de uma tributação entre contribuintes, entre pessoas em estados diferentes, ou seja, uma venda interestadual, que na época em que foi dado essa decisão, quando foi criado esse precedente, o precedente original era o Quill versus North Dakota, agora, ele dizia que você não tinha tributação no sales tax deles na operação interestadual de venda. Essa operação interestadual de venda era o caixeiro viajante, era o vendedor de enciclopédia, ou seja, era alguma coisa muito acessória na tributação, era alguma coisa muito pequena naquele momento, eram valores muito pequenos. Para você ter uma ideia, no momento em que foi constituído esse julgamento, em 1992, essas vendas representavam 172 milhões de dólares, 172 milhões, milhões com M, tá? Já em 2018, quando foi feito esse overruling, é a época da internet. Todo mundo compra muito pela internet. Então, se você compra na Amazon e o depósito da Amazon é na Califórnia e você está na Flórida, não incidiu o sales tax. Isso é uma injustiça enorme com o vendedor de rua. Você simplesmente estava acabando com todos os vendedores de rua, os vendedores de loja de rua, né? Com as lojas de rua, que são quem cria mais empregos. Então, se verificou aqui, em 2018, quando foi feito esse overruling, as vendas interestaduais, as vendas pela internet, sobretudo, elas somavam 338 bilhões de dólares. Agora não mais com M, mas com B. Então, de 170 e poucos milhões, passou para 338 bilhões. Então, se fez uma decisão no North Dakota versus Quill dentro de um cenário fático existente na época, que em 2018 era totalmente diferente. O mundo mudou de 92 para 2018 e com as compras na internet você não podia manter aquela jurisprudência e fez um overruling em cima disso. Essa é a segunda razão. A terceira razão é você trocar um precedente anterior que era ambíguo por um precedente mais claro. Às vezes, não necessariamente até você faz um overruling completo. Às vezes, você pode fazer até um overriding dentro, fazer um overruling parcial, né? Um override, se trocando um precedente antigo ambíguo por um precedente mais claro. A quarta razão é você pegar um precedente que... Você tem 2 precedentes conflitantes dentro do ordenamento jurídico. Por quê?
Os ministros que julgam, os julgadores, eles são humanos. Às vezes eles próprios não lembram dos precedentes anteriores deles e criam precedentes conflitantes entre si. E aí você tem um overruling de um deles para retirar do ordenamento de precedentes esse precedente que era conflitante. E o último deles, dos precedentes que são tranquilos, são acertados, é um precedente que é materialmente acertado, ou seja, ele juridicamente ele é acertado, e o tribunal acha que ele é acertado, só que ele causa consequências catastróficas na prática. E aí o tribunal ele vai rever aquilo porque ele viu que, muito embora juridicamente aquilo fizesse muito sentido e continue fazendo até sentido, na prática isso acabou com a sociedade. E os dois são preocupantes, e que eu queria chamar a atenção, são: um deles é quando existe um erro na formação do precedente, quando eles entendem que o precedente era errado. Mas quando eles entendem que era errado, por quê? Porque eles fizeram um sopesamento diferente dos argumentos anteriores. Será que os ministros podem sopesar novamente argumentos sem nenhuma mudança? Os ministros não são mais que o tribunal. Então, os ministros também devem respeito às decisões anteriores. Os ministros não devem sopesar sem nenhuma grande mudança novamente o que foi decidido. Por quê? Porque essa decisão, ainda que eles tenham repensado e possa ser melhor, ela criou uma segurança na sociedade. Às vezes a própria sociedade não quer que essa decisão mude. Às vezes essa decisão foi ruim, para as pessoas que essa decisão foi ruim, essas próprias pessoas não querem que mude. Por quê? Porque a segurança é um valor em si mesmo. As pessoas não querem manter apenas o que lhes agrada. Mesmo que não lhes agrada, às vezes as pessoas querem manter em nome da segurança. Por quê? Se você muda o que não lhes agrada, depois você pode mudar tudo. Você vai mudar também o que lhes agrada. Então, a segurança é um valor em si mesmo, então acho que o novo sopesamento não deveria levar a um overruling. E o último, sétimo, a grande razão que o Harris vê lá em Oxford, que ele também discorda, ele também acha que não deveria ser uma causa de overruling, é você mudar a composição do tribunal. Tá? A composição do tribunal, por si só, ela não deveria ser uma grande razão para você fazer um overruling, para você superar um precedente. É natural que os ministros são seres humanos, então é mais fácil haver um overruling, a gente não pode se enganar, com ministros diferentes, mas isso por si só não deveria ser uma razão. E no final da minha fala aqui, e aí tratando já de formação de precedentes, a formação de precedentes no Brasil, a gente vive um cenário muito difícil. Michele Taruffi escreveu um grande artigo separando a jurisprudência do precedente. A gente está acostumado com uma lógica de jurisprudência e a gente está começando a entrar numa lógica de precedente. A jurisprudência a gente não sabe quando termina e não sabe quando começa. Uma decisão forma jurisprudência, 5 decisões formam uma jurisprudência consolidada, 10 decisões, 20, 100, 1000. Quantas decisões você precisa para dizer que você tem uma jurisprudência consolidada? O precedente, digo aos senhores, apenas uma. Para superar uma jurisprudência, quando uma jurisprudência cai, quando tem o primeiro julgamento contrário àquela jurisprudência antiga, quando tem o segundo, quando tem o quinto, quando tem o 10º, no precedente, quando tem o primeiro, aquele precedente anterior foi revogado, foi superado, foi objeto de overruling. Então, a gente, nesse novo sistema que a gente tem, não mais de jurisprudência, mas de precedente, o julgador tem uma obrigação muito maior. E aí eu entro no recado que eu queria deixar. A gente vive hoje numa sistemática de plenário virtual, de julgamento de coisas importantíssimas. Eu escrevi um artigo nessa semana com meu querido amigo Ricardo Almeida, que foi o advogado que nos últimos 10 anos mais sustentou oralmente no Supremo Tribunal Federal em causas tributárias, que a gente alerta a sociedade, de algum modo, para um fenômeno que vem existindo. O plenário virtual ele começa a existir, salvo engano, em 2007. Só que ele começa a existir só para determinar se o Supremo Tribunal Federal iria aceitar um caso para repercussão geral. Ele só dizia se tinham 2 sims ou não. 1, é matéria constitucional. 2, é repercussão geral. Era só isso que existia no plenário virtual. Em 2016, salvo engano, 2017, o Supremo ampliou o plenário virtual. O Supremo ampliou, vai julgar embargo de declaração e agravo só, que isso era tranquilo mesmo, acho que muito adequado. Isso abarrotava o Supremo, eram casos que talvez não teriam tanto sentido levar para um plenário físico. Em 2019, no ano passado, ele ampliou mais ainda. Ele já deixou julgadinho, mas desde que houvesse uma jurisprudência pacificada anterior. Então, ele ampliou muito as classes processuais
possíveis de serem julgadas no plenário virtual, só que ele usava muito quando era para reafirmação de jurisprudência, para reafirmar uma jurisprudência que existia. E agora, com a pandemia, ele colocou o plenário virtual para praticamente tudo. Os maiores leading cases tributários em repercussão geral estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal em plenário virtual. Não existe paralelo em nenhuma corte suprema do mundo de julgamento desse modo. O Supremo Tribunal Federal vai julgar em 4 meses mais do que julgou em 4 anos. Por quê? Porque ele não vê a sustentação oral de ninguém. Como o Supremo Tribunal Federal vai analisar todos esses casos com um mínimo de cuidado se ele tem uma semana só para isso? Me mandaram a pauta do Supremo da próxima semana. Ele vai julgar 250 casos. Sendo desses 250 casos, tem 50 repercussões gerais. Como é que você forma um precedente de forma assodada, como se está formando hoje em dia no Supremo, como está sendo formado hoje em dia no Supremo Tribunal Federal? O resultado disso, na minha visão, e no professor Ricardo Almeida também compartilhou esse artigo comigo, é que esses precedentes todos que vão ser criados, muito mais facilmente, eles serão superados. E com isso a gente pode ver no futuro uma avalanche de overrulings. E aí eu lembro o início aqui desse nosso evento. O overruling, ele é essencial dentro do sistema de precedentes, desde que ele seja excepcional. Obrigado. Fábio, queria aproveitar que você fez referência ao Ricardo Almeida, e ele é um dos nossos ouvintes mais atuantes. Ele já fez algumas colocações. A última, para emendar no gancho de agora, está aqui no nosso bate-papo. Ele ressaltando uma falha ou um ponto ruim, como ele disse, do CPC, ter elegido a jurisprudência pacífica, que não é claramente definida, como um parâmetro para admissão de recursos e vinculação processual. Um outro ponto que eu queria do Ricardo, que ele levantou, que seria interessante vocês debaterem, enquanto a gente ainda tem tempo, é que a importância de sublinhar que o precedente refere-se à questão decidida. Os fundamentos só vinculam na medida em que se julgar novamente a mesma questão, e não outra questão que possa invocar os mesmos fundamentos. Dou um exemplo. A tentativa recente de dizer que o STF decidiu sobre o conceito de serviços do ISS. A tentativa recente de dizer que o STF decidiu sobre o conceito de serviços. Ele continua. Ele decidiu sobre o enquadramento da locação, depois do leasing, depois do plano de saúde e agora franquias e distribuição, venda de apostas. A eventual flutuação acerca dos fundamentos só pode ser invocada se forem julgados novamente sobre estas incidências. Então, essa é uma colocação do Ricardo, que talvez vocês queiram também se aprofundar um pouco mais e talvez à luz dos seus últimos comentários sobre a nova forma de decidir do Supremo. Quem fala primeiro? Todo mundo? Eu achei que fosse o Fábio, por algum motivo, perdão. Felipe, você. O Fábio falou muito. Eu? Não, só pegar um gancho do que o Fábio falou para emendar na pergunta do Ricardo. Pergunta essa que eu agradeço muito, Ricardo. Obrigado pelas suas colocações e pelas suas perguntas, Ricardo, que é uma grande referência, né? Inegável referência, como o Fábio falou, campeão de sustentações orais, né, Fábio? Bom, primeiro um gancho, Fábio. Eu não sei se essa problemática do plenário virtual, ela escancara algo que, na minha opinião, já estava até muito escancarado. Primeiro, que você ter 10, 20 amici curiae num processo, mais as partes, e ter sustentações orais sucessivas de 2, 3 minutos, se isso, de alguma forma, faz com que a sustentação oral seja ouvida. A impressão que eu tenho, com absoluto respeito à deferência, o reconhecimento da deferência que o Supremo Tribunal Federal sempre mostrou ou demonstrou com relação à advocacia, eu acho que aquelas sustentações orais, elas praticamente são inaudíveis. Minha impressão, tá? Algumas são célebres, são maravilhosas, e eu não sei se agora a sustentação oral gravada, e eu até compartilhei uma minha semana passada com você, se elas serão ouvidas ou não. Me parece que não, como eu também acho, sinceramente,
que as sustentações não eram de fato ouvidas, como eu acho que os processos no Supremo não são devidamente, de um modo geral, e guardada, por favor, a exata colocação, não são devidamente julgados. Isso, quem diz sempre, é o ministro Marco Aurélio, que diz que em agravo regimental ninguém analisa nada. O plenário julga, as turmas não. Naquele debate em que seria possível modular os efeitos em caso de alteração jurisprudencial, e aquela discussão eterna entre o Barroso e o Marco Aurélio, se decisões turmárias, mesmo que reiteradas, formam jurisprudência ou não da Corte. E o ministro Marco Aurélio diz: eu não julgo regimental, eu não analiso, é um excesso, porque o nosso Supremo Tribunal Federal ele padece de um problema que a gente ouve desde direito constitucional 1 ou direito processual 1 na faculdade, que ele tem a competência originária, ele tem a competência recursal, ele tem a competência de controle de constitucionalidade, não consegue dar conta. Como você falou, a pauta é extremamente extensa para 11 ministros, com toda a infraestrutura, mas assim, eu não sei se isso escancara algo que já estava escancarado, se traz algo novo, me filiando à sua crítica. Eu só não sei se essa realidade já não existia antes, só que fisicamente. E respondendo muito objetivamente a questão do Ricardo, eu acho, exatamente a minha crítica, que eu acho que o plenário se debruça, forma o precedente, esquece a ratio decidendi e a gente não tem zelo, rigor com a aplicação posterior. A gente tem, e na minha opinião, essa é uma opinião pessoal, muitos aqui devem discordar, mas é minha pessoal, a súmula vinculante 31, pelo seu conteúdo genérico, no sentido de se formular um entendimento com relação ao conceito constitucional de serviço, ele tem um escopo muito maior do que tem o escopo do julgamento do leasing, da operadora de plano de saúde e etc. E agora a franquia. E aí você entra em choque, você entra em dúvida. É lógico que, como eu disse, o direito tributário ele tem uma atração, ele é atraído naturalmente à repercussão geral em razão da necessidade de se estabelecer entendimentos únicos para cada questão levada ao Supremo. Logo, um tributo pode ter inúmeras repercussões gerais, dependendo, como você bem disse, do contexto fático jurídico que é levado à corte. O fato de ser o mesmo tributo não impede que haja ou que existam repercussões gerais distintas sobre aquele tributo. Mas aí, quando você começa a discutir o conceito constitucional de serviço e você adota uma súmula vinculante e depois adota em repercussões gerais entendimentos, conceitos constitucionais de serviços conflitantes, me parece que mostra a ausência de zelo no dia seguinte à formação do precedente. Que então, ok, a coexistência da súmula vinculante 31 com os REs julgados em repercussão geral, desses 3 casos que você bem citou, me parece que geram mais insegurança jurídica no que tange o conceito constitucional de serviço do que atender o que o precedente ele tem como sua base, sua plataforma primeira, que é a estabilidade das relações, a previsibilidade, a segurança jurídica. E hoje nós podemos discutir aqui, como eu já antecipei, na minha opinião, são questões colidentes. Acredito que você defenda pelo seu comentário que não, talvez o Fábio tenha outra opinião, o Érico outra opinião, mas mostra que o precedente que não é bem definido, ele falha, porque ele não estabiliza as relações. A gente não está aqui questionando se o Supremo podia ter julgado melhor ou não. A gente está aqui indagando o que ele julgou, o que ele definiu. E isso é péssimo para a formação de precedente, isso é péssimo para a estabilidade das relações. Antes de passar a palavra para o Érico, o Edgar também traz um questionamento da ordem de tributação indireta sobre o julgamento da ação direta de constitucionalidade, 258, outros no caso de lucros no exterior, que logo na sequência foi julgado o caso da Coamo, da Embraco, com uma composição diferente. E eu, de fato, de cabeça não lembro, por mais que eu tenha trabalhado, o Edgar, ele faz uma referência também à Ana, nesse caso,
mas já que ela não pôde estar hoje conosco. Mas o comentário do Edgar é realmente também sobre a possibilidade, no caso de votação distinta, porque foram composições diferentes, se não seria possível um overruling. Então, quando os antecessores que já tinham dado seu voto na ADIM depois foram substituídos por outros, se não seria um caso de overruling a posições distintas entre um ADIM e o caso de repercussão geral da Colômbia. E o Edgar falando que ele, salvo engano, no leading case também sequer havia a composição. Então é só mais um ponto além das questões do que o Felipe tinha colocado, a questão também da composição do órgão. Desculpa, Érico, passar a palavra para você, que já são 6h14. Obrigado. Vamos lá, né? Primeiro, teve uma pergunta aqui se as consequências poderiam ser levadas em consideração para a formação de um precedente. É aquela discussão já filosófica antiga do consequencialismo, se isso pode ser levado em consideração ou não, e cada vez mais isso vem ganhando repercussão em matéria tributária, né, relevância, porque a Fazenda tem sido muito competente em trazer estudos que trazem projeções sobre a repercussão econômica de uma decisão judicial. Claro que pode haver vários questionamentos, se aquilo está correto ou não, se aquilo está provado ou não, se o número é aquele ou não, mas isso tem dado, isso tem sido um novo não, né? Já tem um tempo, mas tem sido algo que é reiteradamente invocado. O que eu coloquei, salvo engano foi o Tadeu que colocou esse tema, foi que muitas vezes é tomada uma decisão judicial e formado um precedente e se percebe que a aplicação das mesmas razões e das conclusões daquele precedente de forma coerente dentro do ordenamento jurídico pode gerar aí sim um efeito catastrófico. Porque vamos imaginar o seguinte, foi tomada uma decisão e criado um precedente que ele isoladamente, por si só, ele não desconstrói um sistema tributário ou ordenamento jurídico ou não gera um impacto tão grande nas contas públicas. Mas se você levar em consideração aqueles mesmos fundamentos, aquela mesma conclusão em casos similares, aí sim você poderia ter esse efeito. E uma pergunta, uma provocação que a gente pode fazer, se nesse caso eu poderia rever o precedente anterior, porque eu não tenho como ser coerente. Ou se nesse caso eu vou viver com uma incoerência, olha, a gente decidiu assim, então vamos manter, mas não dá para aplicar isso em todos os casos. Ou a gente vai para o cenário de não, vamos aplicar para todos os outros casos. Então é uma discussão interessante que pode ser levantada também. Sobre a questão dos fundamentos, né, a questão da a fundamentação, não faz coisa julgada, é o dispositivo, enfim, isso já vem desde a sentença até as decisões de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, né, tem o obter dictum, tem aquilo que eventualmente vincula, mas o ponto, né, que eu acho que é importante destacar aqui é que é antiga na doutrina brasileira a discussão sobre a existência ou não, por exemplo, sobre um conceito constitucional de serviço, que teria sido um conceito pressuposto e utilizado pela Constituição. Então, a partir do momento que o Supremo começa a usar fundamentos para construir esse conceito, havendo ou não contradição nesses julgados, o fato é que, ainda que isso só diga respeito a um tipo de serviço, é claro que isso vai acabar sendo usado como fundamento em outros casos, tanto pelas instâncias inferiores quanto pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eu entendo que, em minha opinião pessoal, eu entendo que a coerência entre fundamentos é algo cara a quem decide, né, ao julgador. E aí, falando aqui até como magistrado mesmo, você sempre tem que ter uma preocupação com a coerência. Muitas vezes, quando você está analisando um caso, você chega e pensa, poxa, isso aqui eu não posso decidir dessa forma, porque isso aqui vai colidir com aquele meu outro entendimento. Ou, pelo menos, eu tenho que fazer aqui um distinguish para dizer, olha, eu entendo que na situação X, a solução deve ser Y, mas nesse caso específico aqui, há uma diferença muito grande, que é essa aqui, que não vai me permitir aplicar aquele mesmo entendimento. Acho que isso vale para o juiz de primeiro grau, como deve valer também para os tribunais. E por quê? Porque o que o cidadão tem direito de receber das autoridades administrativas, das autoridades judiciais, é a fundamentação, é a motivação, são os motivos, né? Tanto conceitos antigos, né? Teoria dos motivos determinantes de direito administrativo, fundamentação das decisões judiciais. Então, o contribuinte, o cidadão, tem o direito de saber os motivos que geraram aquela decisão, e a partir do momento que eu tenho o direito de saber esses motivos, de certa forma, me parece que, principalmente no nosso momento histórico atual, há também a necessidade de há também, né, um dever, entre aspas, vamos dizer assim, de se exigir uma certa coerência nessas decisões. E essa coerência, a meu ver,
né, e falando na minha opinião pessoal como professor, a meu ver, deve ser uma coerência que engloba não só conclusões relativas ao mesmo caso, mas também conclusões naquelas teses, naqueles fundamentos que eu estou invocando, sob pena de chegar a conclusões diferentes usando fundamentos diferentes em casos que, eventualmente, as premissas fáticas e jurídicas seriam parecidas. Mas eu entendi a colocação. É claro que nós temos uma longa caminhada ainda a respeito, né? Eu estava ouvindo o overruling e me parece que essas razões para o overruling elas estão muito mais consolidadas em países que têm uma tradição mais forte de precedentes e que você já tem uma jurisprudência consolidada e aí há uma dificuldade maior em alterá-la. No Brasil, nós ainda estamos nesse passo, né, de construir essa jurisprudência mais consolidada. Ou será que alguém aqui consegue afirmar de forma clara qual é a jurisprudência consolidada brasileira a respeito de tributação da renda, ou de serviços, ou de circulação de mercadoria? Nós estamos nesse processo ainda de construção, até porque a economia é dinâmica, vários fatos novos vão surgindo. Então, me parece que a gente ainda vai, é minha opinião pessoal, acho que a gente ainda vai viver um tempo de uma certa instabilidade de entendimentos, né, em relação tanto à criação e à formação de precedentes, quanto em relação à superação de alguns precedentes que vão surgindo, e a construção, o caminhar, aí sim, deve ser no sentido de construir um entendimento jurisprudencial mais consolidado, e aí sim a gente vai acabar tendo um overruling que exija situações fáticas mais, vamos dizer assim, situações fáticas ou jurídicas, né, como se colocada muito bem pelo Fábio, mais específicas e mais fortes para a alteração desses entendimentos. Mas só para concluir, eu queria agradecer, né, a todos aqui mais uma vez, agradecer os comentários, as dúvidas, agradecer o convite e dizer que acho que a visão é positiva. Eu encerro botando a visão positiva. Acho que a gente está caminhando e está cada vez mais maduro nessa questão dos precedentes e se atentando cada vez mais para pontos que no passado talvez eram de menor preocupação, tinham menos preocupação do que nos dias atuais. Hoje a gente já fala em coerência, hoje a gente já fala em motivos mais rígidos para a superação de entendimentos, a gente fala em necessidade de segurança jurídica em relação também aos entendimentos administrativos e judiciais. Acho que o caminho tem sido um caminho positivo, mas ainda, óbvio, né, reconhecendo que há muito do que se caminhar. Ótimas as contribuições do Érico, do Felipe, do pessoal que está em casa. Bom, eu vou trazer talvez 4 últimos pontos de comentários. Eu concordo com você, Felipe, que mesmo antes do plenário virtual, talvez as coisas já não fossem julgadas da forma ideal. É que eu acho que esse julgamento em listas atual do plenário virtual, ele piorou muito. Atentem os senhores e as senhoras que, depois do TV Justiça, todos os ministros levavam voto praticamente. Hoje, nenhum ministro mais leva voto. Você vê, hoje os ministros só acompanham no plenário virtual. E é essa mudança que me leva a refletir se esse julgamento dos ministros hoje não está sendo feito de forma mais irrefletida. Até porque não tem como você julgar tanta coisa assim. Por que os ministros não fazem julgamento em videoconferência? Existe a sistemática de julgamento em videoconferência. Porque não querem. O Supremo Tribunal Federal, o jeito dele dar uma prestação jurisdicional mais séria e séria é julgando menos coisa. A quem interessa o Supremo Tribunal Federal julgar tanta coisa assim? Nem a ele próprio. O dia que o Supremo Tribunal Federal entender que ele julgando menos coisas, ele tem mais poder, ele vai se tornar um tribunal melhor. Ele julga muita besteira. As cortes de formação de precedentes no mundo julgam no máximo 400 casos por ano. Os Estados Unidos, a Suprema Corte norte-americana julgou 80 casos. Ou seja, não tem como você ser uma corte de formação de precedentes julgando 120 mil casos. Não tem como cada gabinete julgar mais de 10 mil casos. E que houve uma mudança grande na minha visão, isso com certeza houve. Eu acho que a sistemática... O problema é, o plenário virtual por si só talvez não seja o problema. O problema é o Supremo ter tanta coisa para julgar. E aí a única solução que ele arrumou para solucionar esse problema
foi julgar a toca de caixa. O Supremo hoje está julgando a toca de caixa como nunca julgou. Isso é uma certeza que eu tenho. Não é possível, se soma o tempo das sustentações orais que tem para ele julgar os processos naquela semana, o ministro não consegue se ele fizesse só isso. Sendo que ele ainda tem sessão de videoconferência terça, quarta e quinta. Sendo que ele ainda tem que atender advogado virtualmente para despachar. O Supremo arrumou um jeito de se livrar do acervo que é não formando precedentes. O Supremo não entendeu a função dele de corte formadora de precedentes ainda. E nessa transição, e eu acho que a gente está evoluindo também, eu concordo, Érico, mas nessa transição vão ficar muitos mortos pelo caminho. Esses mortos são os precedentes que o Supremo Tribunal Federal cria da forma errada. Um outro comentário sobre o consequencialismo, agora que o Érico trouxe. Eu tenho muito medo, eu acho que a Fazenda tem usado assim, sabe? Mas esses dados que ela traz, eu confesso, eu tentei analisar esses dados de números, para mim continuam sendo uns números mágicos. Por quê? Eu confronto esses números que ela traz de perda de arrecadação ou de devolver com os números que constam no orçamento, e esses números não aparecem. Como é que toda empresa séria, se tem um processo que ela acha que vai perder, ela tem que provisionar. E semestre da base de cálculo dos COFINS. Já jogou esse semestre da base de cálculo dos COFINs. Os embargos de declaração são talvez para modular, para entender se é destacado ou pago, mas já jogou. E aí? A União provisiona isso no orçamento dela, como uma empresa séria deveria provisionar no balanço? Ou provisiona? Se você... Fábio, você me permite uma indelicadeza? Desculpa, Claro. desculpa. Não, por favor. Achei que você ia dar uma pausa, eu não queria te interromper. Eu só ia fazer um parêntese. Eu orientei uma aluna do IBMEC de LLM em Fortaleza, que ela estava investigando exatamente isso, o lançamento na LOA das provisões de contingência das discussões tributárias pelos entes federativos. Eu também não achei nenhum. Não achei nenhum. E eu dei uma entrevista, enfim, saiu uma reportagem na época do julgamento do semestre básico de cálculo dos COFINS, em que eu comentei que a cada sustentação o valor do impacto mudava. E quando você ia olhar lá no anexo da LOA, ele não existia naqueles valores que eram utilizados na tribuna. Então, eu estou, assim, é só um parênteses, por favor, volta aí, não quis ser indelicado, mas é só para dizer que isso é verdade. A provisão de contingência, se há exceções no país, eu desconheço, peço desculpas para quem registra, mas eu também nunca vi. Queria só aproveitar a quebra no assunto para falar com o Fábio. O Ricardo fez alguns comentários aqui no setor de bate-papo a respeito da aplicação da Lei 13.655 ao direito tributário. E, além disso, enquanto o Fábio dá uma olhada, eu vou aproveitar para informar que, para quem chegou mais tarde, temos todas as sessões aqui dos debates gravadas, estão acessíveis no YouTube. Então, ao final dessa sessão, vocês podem também acessar mais tarde, assim que a gente fizer o upload, para poder ver todos os aspectos que foram tratados. Fábio, você conseguiu ver? Consegui, eu acho que a aplicação, ele falou que o Fábio Andrade, né, que não sou eu, sou o Fábio Fraga. Ah, Fábio, desculpa, eu li Fábio Fraga, perdão. Tudo bem. Eu acho que eu chamei o Érico de Henrique em algum momento também, eu peço perdão pela péssima moderação. Perdoe. Tá ótimo. Então, enfim, eu acho que tem que se atentar para as consequências das decisões. Mas como o Supremo Tribunal Federal vem fazendo isso, hoje me preocupa muito. Por quê? O Supremo Tribunal Federal ele aceita essa motivação nova dentro de uns embargos de declaração, de fazer uma modulação eventual dos efeitos de uma decisão por conta de o Estado eventualmente quebrar se tiver que devolver tudo que foi pago indevidamente. Isso me preocupa pelo seguinte, será que não tem que abrir uma fase de provas? Porque a Fazenda saca um número. O contribuinte, será que não tem direito de comprovar que esse número está errado? E é uma prova diabólica, né? Porque a Fazenda, de fato, tem um número de todo mundo.
Só que o contribuinte que está ali defendendo, às vezes sem nenhum dos amici curia, tem que somar todos os amici curia para saber se foi aquele número mesmo. E aí eu pergunto, se soma tudo isso, por que ela não coloca na lei orçamentária? Por que ela não é responsabilizada por não colocar na lei orçamentária? Aí ela não coloca, e aí depois ela fala assim, não, fui pega de surpresa. Pô, tem mais de 2 anos do julgamento do semestre da base de cálculos COFINS que dizem ser o julgamento certo. Com o julgamento da lei do semestre da base de cálculos COFINS, as teses filhotes, será que ela também não tem que colocar na lei de orçamento? Por quê? O fundamento é exatamente o mesmo. Ela vai perder todas as teses filhotes se não modificar essa jurisprudência. E que me parece que não vai modificar. Então, se a gente leva a sério a teoria do precedente, a verdade é, ou a gente começa a responsabilizar quem está aprovando essa lei do orçamento, e a Procuradoria da Fazenda, eu acho que ela tem que se preocupar também em falar para o executivo, isso vai dar problema. Ele, como advogado, ele tem essa obrigação. Do mesmo jeito que eu tenho a obrigação de avisar os meus clientes, olha só, a perda passou a ser provável disso, provisiona. A Procuradoria da Fazenda Nacional, ela também tem obrigação. Não adianta chegar da tribuna depois, no final do processo, tirar uns números que talvez só ela tenha como calcular e sem abrir também de uma forma tão adequada, na minha visão, e aí tentar você fazer com que, o que me parece um estímulo a você ter uma inconstitucionalidade e o contribuinte no final ganhar, mas não levar. E aí volta aquela história, o ministro lá de trás falou que o governo fazia inconstitucionalidades úteis. Por quê? Porque essa inconstitucionalidade útil, muitos cidadãos, muitos contribuintes não vão pedir para reaver esses valores. Os que pediram para reaver esses valores, às vezes o Supremo vai modular e eles não vão conseguir reaver. Então, isso, na minha opinião, é terrível. Eu acho que a gente começar a falar de teorias precedentes no Brasil da forma séria, com o que a gente fez hoje, é muito bom, mas a gente está num momento que eu tenho muito medo. Eu vejo, teve aquela reunião do Bolsonaro, em que vazou a reunião, né? O ministro Celso Mello decidiu vazar a reunião, e o ministro do Meio Ambiente, ele falava assim, é a hora de a gente aprovar tudo, vai passar uma boiada. Boiada, né? O termo foi chocante, passa boiada. Está passando essa boiada. O Supremo nunca julgou tantos leading cases como hoje. Essa é a boiada. Um dia a gente vai ver a consequência disso. Muito obrigado pelo convite ao Guedes, muito obrigado ao Érico pelo debate maravilhoso, muito obrigado ao meu amigo Felipe pelo debate maravilhoso, muito obrigado a você, Marta. Gente, antes de encerrar o bate-papo, para eu não parecer tão autoritária aqui, o Ricardo Almeida também tinha feito mais uma colocação, a Mônica Pinho e o Roger, eles também falaram que é uma questão muito relevante a ser debatida e eu ainda não levei para, acho que, o conhecimento de vocês, não sei se vocês conseguem ter acesso, é a questão do caso de PTU, que acho que o Felipe tinha mencionado, com relação à mudança na jurisprudência. Vocês viu aí, Felipe? É só minutinhos finais, eu não sei se ainda tem tempo, mas de qualquer forma... Eu estava sem áudio. Então, eu tenho até um artigo publicado sobre esse julgado do Supremo, mas talvez o Ricardo veja de uma forma um pouco distinta, de repente Fábio e o Érico podem opinar. Até então, como o IPTU incide sobre a propriedade, né, e sendo imune, né, o proprietário do bem imóvel, né, não havia que se falar em IPTU incidente quando da locação, mesmo que para o locador que eventualmente não se enquadrasse como imune ao imposto. Logo depois, o Supremo entendeu, e o Ricardo bem observou, que o locatário ele passou a ser o responsável tributário pelo recolhimento do IPTU. Me parece, né, que nem por substituição e muito menos por transferência a gente teria uma hipótese de responsabilidade tributária aí, tendo em vista que sequer há o fato gerador do tributo. Há uma questão de intributabilidade constitucional, né? Como o IPTU incide sobre a propriedade ou sobre o animus domini, aquele que exerce o animus domini, me parece que não, assim, não estou entrando no mérito da decisão. E depois, quando se entendeu que poderia se tributar, né, se superou, no meu entender, a imunidade tributária e se entendeu que poderia se tributar por responsabilidade tributária terceiros quando o contribuinte, veja, ele não é contribuinte.
quando aquela pessoa jurídica é imune, portanto, ela é sequer contribuinte. Então, eu entendo que houve um overruling, eu entendo que houve uma superação de entendimento aí, né? Uma reforma de entendimentos, tendo em vista que o contexto fático-jurídico, não houve uma alteração legislativa, uma emenda constitucional, algo expressivo, né? Mas não sei, o que vocês acham, Fábio e Érico? Vocês acham que não houve overruling nesse caso? Felipe, essa questão, mais uma vez, a gente volta para o tema dos precedentes e da questão da jurisprudência ter uma necessidade de ser harmônica em vários tópicos, né? Porque você veja, a jurisprudência histórica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sempre interpretou a Constituição e o Código Tributário Nacional no sentido de que o IPTU somente poderia incidir sobre proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, só que esse possuidor a qualquer título seria aquele possuidor com animus domini. Isso afastaria a posse precária baseada numa cessão de uso, concessão ou num contrato de locação, por exemplo. Então, o julgado do Supremo Tribunal Federal, a meu ver, e aí falando como professor, né, sem querer entrar no mérito em si, se a decisão é correta ou não, até para não ficar discutindo decisão judicial aqui, mas o ponto que me parece muito relevante aqui é o seguinte: você agregou um novo elemento no tipo, entre aspas, né, no artigo tributário que tratava da questão, porque ou a posse é qualquer posse, e aí eu poderia tributar o locatário, seja ele qual for, então se eu alugasse um apartamento para mim, eu poderia me tornar sujeito passivo do IPTU, e essa não é a jurisprudência, nem do STF, nem do STJ, ou você, eventualmente, só poderia tributar daquele que atuasse com animus domini. Então, o julgado do Supremo Tribunal Federal, que me parece o ponto mais complexo, que demanda uma discussão e depois uma necessidade de adequação de outros julgados, é a questão do locatário empresarial. Então, o locatário empresarial ele aparece como uma figura distinta do que do locatário residencial, muito por questões de ordem econômica, proteção da concorrência, enfim. Então, primeiro, quanto à premissa, a questão da proteção da concorrência, me parece que no IPTU há uma repercussão econômica. Então, basicamente, o que se repassaria para o proprietário, para o locatário empresarial, seria o custo econômico daquela tributação que, sendo de um ente imune, não haveria. Como não vai haver esse repasse, o ente que aluga, o município, a União, ou um ente imune qualquer, ele poderia cobrar um valor mais caro de aluguel. E, eventualmente, isso pode ter acontecido em alguns casos, ou não, não sei dizer sobre essa realidade fática, mas como não há uma repercussão econômica do tributo, como o imóvel ele é sem tributo, eu vou alugar um imóvel da igreja, seria um imóvel a princípio sem tributo, ela poderia cobrar um aluguel mais caro, porque quando a gente vai alugar um imóvel, você paga, geralmente os contratos contemplam o aluguel, o IPTU, o condomínio, você fica responsável por essas despesas relativas à coisa. Então, até mesmo esse argumento da concorrência tem que ser analisado também sob essa ótica do repasse econômico da tributação. Então, esse é um ponto. O outro ponto aqui é que quando se você for fazer uma revisão ampla, e eu também não estou advogando essa tese, estou só colocando aqui algumas provocações, se você for fazer uma revisão ampla, isso significaria, então, que quando a igreja, quando a União, quando o Estado, quando o município, quando o ente imune alugaram o imóvel, como ele se tornaria quem sofreria a repercussão econômica do tributo pelo contrato, não pela lei, né, mas pelo contrato, então você aplicaria imunidade para esse caso? Então, a gente tem uma questão interessante nesse tópico, né? Porque, veja, então eu poderia, eventualmente, tem duas coisas que poderiam ser colocadas. A primeira então, a partir de agora, o possuidor vai ser cobrado sempre? O possuidor é sujeito passivo possível do IPTU? Primeiro ponto. Sempre? Não. Ou é só o locatário empresarial? E o segundo ponto que se coloca a partir do momento em que o possuidor pode ser responsabilizado por esse tributo e pode ser cobrado, e na situação inversa, em que, na verdade, o ente imune seja o possuidor, que vai sofrer o encargo econômico da tributação pelo repasse no contrato de aluguel, aplicaria, então, a imunidade? Subverteria a lógica, vamos dizer assim, né? Porque, vejam bem, nesse caso está se admitindo a tributação do possuidor, porque o ente imune que fez o contrato de locação não vai sofrer as consequências desse entendimento e o locatário empresarial é que vai pagar. E quando ele for sofrer as consequências desse IPTU, por exemplo, então, se eu for alugar um imóvel meu particular para a igreja, significaria que esse imóvel passaria a não ter que pagar IPTU, porque, em última análise, quem suportaria esse cargo econômico seria a igreja, ou seria uma instituição religiosa, ou, enfim,
qualquer ente imune. Então, assim, é um julgado que levanta outras questões, levanta essa questão de necessidade de se estabelecer de forma mais clara, porque gera, a meu ver, uma mudança significativa. A meu ver, foi uma mudança significativa. Eu, por exemplo, sempre que tive a oportunidade de discutir esses casos de sala de aula e tal, locatário empresarial é possuidor que não tem ânimos domini, então, academicamente falando, de acordo com o entendimento do Supremo da STJ, até hoje, quem não tem ânimos domini não pode ser sujeito passivo do IPTU. Então, nesse ponto específico, mudou, ainda que para o locatário empresarial. Se isso vai gerar uma mudança grande para todos os locatários, também o Supremo não sinalizou nesse sentido. Ele limitou, parece, a meu ver, tá, no primeiro momento, parece estar mais limitada a situação locatária empresarial. E qual a repercussão na situação inversa? Também me parece que não vai haver essa repercussão. Acho que a gente vai ficar aí como locatário empresarial sendo uma exceção da regra, né? Me parece, por enquanto, mas eu quero ouvir também o Fábio e ler aqui depois com calma os comentários do Ricardo, enfim. Eu não quero ser indelicada de maneira nenhuma, mais com o juiz federal. Com o Fábio, que eu já conheço há 10 anos, eu vou ser um pouco. Mas nós já estamos entrando, nós havíamos prometido que não iríamos fazer, que é entrar no detalhe caso a caso. E, Ricardo, peço desculpas por não poder falar todos os seus argumentos com relação à sua a posição da STF, mas já são 6h40, começou às 5, e então mais um pouco, já perdemos uns 10 participantes, mais um pouco a fama dos nossos debates vai um pouco para o lixo, porque a gente não se compromete a ter ao vivo. Perdão, o juiz federal pode entrar. Não, só um ponto aqui. Veja que na minha fala, eu não estou aqui questionando nem discutindo a decisão do Supremo. Na verdade, o que eu acho interessante na questão dos precedentes é discutir até que ponto essa decisão vai alterar outros entendimentos que existem na matéria e, eventualmente, vai alterar outras situações aqui. Não estou exercendo um juízo de valor, até porque eu tenho, em tese, uma posição sobre isso. Acho que, enfim, é uma posição que poderia ser discutida, né? Mas não é o caso aqui agora. Então, só para dizer isso, aqui no ponto aqui, o que me parece muito relevante destacar é que houve uma mudança e que isso pode gerar uma necessidade de uma discussão de outros temas, mas sem entrar no mérito se a decisão é certa ou errada, sem discutir a decisão do Supremo Tribunal Federal. É importante fazer esse disclaimer aqui como juiz. Marta, você sabe que esse é o ônus de ter uma audiência extremamente qualificada. As perguntas vêm, os debates são fomentados e a gente acaba passando o horário. Então, eu já vou me despedir. Posso me antecipar antes que você me passe a palavra, me despedir? Queria agradecer muito, foi uma honra. Obrigado, Edgar, por abrir esse espaço. Obrigado, Fábio. Acho que o Fábio foi o idealizador, junto com o Edgar, desse evento. E fiquei honrado com o convite de vocês, aí, com a possibilidade de participar. Marta, foi um prazer imenso te conhecer. Eu sou brasileiro, tá? Tenho dupla cidadania húngara, também não é holandesa. Queria agradecer bastante. O debate foi muito bacana. E, Érico, sim, privilégio. 2 semanas, 2 debates com você. Foi ótimo. Aprendi bastante também. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram. Diferente do que a Marta anunciou, a gente está subindo o número de participantes de novo agora, sinal que a live poderia recomeçar, mas queria dar já boa noite a todos e agradecer. Obrigada, Felipe, pela participação. Desculpa pelo erro na sua nacionalidade, pelo Érico, pelas milhões de vezes que eu chamei de Henrico, e pelo Fábio, por não deixar ele falar essencialmente. Prometo, foi a primeira moderação, na próxima eu melhoro. Muito obrigada pela participação. Foi ótimo ouvir todo o debate, a posição de cada um de vocês e ter perspectivas tanto dos advogados, mas também a sua perspectiva do ponto de vista também como, enfim, uma autoridade, né? Muito obrigada pela participação, pelas perspectivas e por todo o tempo que vocês tiveram disponível para discutir hoje mais cedo e também agora. Muito obrigada e agradeço a todos que estão até agora, apesar do atraso, conosco. Um abraço. Ou, desculpa, alguém mais quer falar? Fábio, de repente, perdão. Tchau, tchau.